Olá, tudo bem? Os integrantes do grupo são Kleber, Lucas, Thiago e eu, Ana Luísa. Nós vamos resumir um pouquinho como foi feito o experimento do pêndulo simples. Primeiramente, a gente vai apresentar o objetivo, o porquê, a importância do experimento. Depois, uma breve fundamentação teórica, com alguns conceitos físicos e também algumas fórmulas que vão ajudar na verificação dos dados. Bom, primeiramente, o nosso objetivo, na verdade, são dois. O primeiro deles é analisar como o período de oscilação de um pêndulo simples age quando se mudam algumas variáveis, como a amplitude angular, o comprimento do fio e a massa do corpo suspenso. E, por último, né, depois disso tudo, nós vamos conseguir calcular a aceleração da gravidade local com os dados obtidos, que é o nosso segundo objetivo. Agora introduzindo um pouco da fundamentação teórica. O pêndulo simples consiste em uma massa pontiforme suspensa por um fio inextensível e de massa desprezível, oscilando sob a ação da gravidade. Para pequenas amplitudes, com ângulo menor que 15 graus, e desconsiderando algumas variáveis incontroláveis, como a resistência do ar e o instrumental e imprecisões humanas, o movimento pode ser considerado como um movimento harmônico simples, que é quando a gravidade e a força são proporcionais e opostas ao movimento. E esse período pode ser dado por 2π vezes raiz quadrada de L, que seria o comprimento do fio, sobre G, que seria a gravidade. Ao final do experimento, iremos comparar a gravidade que nós achamos com os nossos dados com o valor aceito da gravidade. Agora, passando para a parte do procedimento experimental, o experimento ele foi estruturado com o objetivo de investigar como o período de oscilação de um pêndulo simples ele vai se comportar frente a alguma variação de alguns parâmetros físicos. Os parâmetros que a gente analisou foram a variação da amplitude, em que a gente variou o ângulo que a gente soltava o pêndulo entre 5 e 30 graus, indo de 5 em 5, mantendo constantes o comprimento do fio e a massa do corpo. Daí, o objetivo era observar como o período se altera com a amplitude, né, com a mudança da amplitude. O segundo parâmetro foi o comprimento do fio. Esse parâmetro ele foi alterado de 10 em 10 centímetros até chegar em 100, enquanto a amplitude e a massa elas foram mantidas fixas. E o foco aí foi verificar a relação entre o comprimento do fio e o período de oscilação. O último parâmetro foi a massa do corpo suspenso, e a gente utilizou três massas metálicas diferentes. Todas medidas com a balança digital, né, com um erro de 0,01 gramas. Durante essa etapa, a gente manteve constante a amplitude e o comprimento do fio, e a gente quis avaliar somente a influência da massa nesse período de oscilação. E para todos os testes, o período foi obtido com base na média de 5 oscilações completas, garantindo a maior precisão na hora de colocar os resultados. Agora, falando sobre os materiais e métodos, a gente utilizou um cronômetro digital para medir o tempo das oscilações, uma trena para medir o comprimento do fio, um transferidor para ajustar com precisão a amplitude angular, uma balança digital para medir as três massas metálicas e todos os instrumentos, né, com seus respectivos erros. A gente também usou o suporte, o fio e as massas metálicas que compuseram o pêndulo simples, e o fio foi considerado com massa desprezível. Daí, quanto ao método, para todos os testes, o período ele foi obtido com base na média ali, de 5 oscilações, para garantir uma média, consequentemente, uma maior precisão. Para a apresentação e análise dos resultados, consideramos o erro de cada instrumento como a metade da menor divisão para instrumentos analógicos e a última casa de instrumentos digitais. Além disso, identificamos os corpos de provas como corpo 1, corpo 2 e corpo 3, de massas de 31,67, 50,72 e 139,21 gramas, respectivamente, e dimensões desprezíveis. No primeiro procedimento, variamos a amplitude de 5 a 30 graus e obtemos o período de 1,78 a 1,83 segundo, com erro de 0,01 vindo do cronômetro. Calculamos uma aceleração gravitacional média de 9,65 metros por segundo ao quadrado, com erro de 0,12 metros por segundo ao quadrado, que vem da fórmula de propagação de erro. No segundo procedimento, consideramos o comprimento variando de 10 a 100 centímetros, obtendo um período médio de 0,68 a 2,1 segundos. Calculamos uma aceleração gravitacional de 8,24 a 10,13
metros por segundo ao quadrado, numa média de 9,56 metros por segundo ao quadrado, com erros variados para cada medição. No último procedimento, variamos as massas dos corpos 1, 2 e 3, obtendo assim um período médio de 1,75 a 1,78 segundo, com um erro de 0,001 segundo. Calculamos a aceleração gravitacional de 9,97 a 10,33 metros por segundo ao quadrado, numa média de 10,16 metros por segundo ao quadrado. Calculando a aceleração gravitacional média para todas as medições, obtemos o resultado de 9,79 metros por segundo ao quadrado, o que dá um erro de 0,17% em relação ao resultado tabelado. Observa-se também o crescimento do período em relação ao comprimento de maneira diretamente proporcional, tanto em escala natural quanto em escala logarítmica, conforme os gráficos. Para finalizar o trabalho, nós trouxemos um resumo de tudo que aconteceu. Primeira coisa, quando nós alteramos a amplitude, não houve alteração no período. Quando nós alteramos a massa, também não houve alteração no período. Mas, quando nós alteramos o comprimento, aí sim houve uma alteração do período de oscilação. Concluímos que quanto maior o comprimento do fio, maior o período. Além disso, a gravidade que nós chegamos experimentalmente foi muito próxima à gravidade real. Assim, nós finalizamos o nosso trabalho com o livro do Halliday. Muito obrigada.